Eu sou Gilberto Bercovitch, eu sou professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Estou aqui, a pedido dos amigos do Clube de Engenharia, para refletir um pouco sobre o que seria, o Brasil pós-pandemia, o que podemos esperar do futuro. Eu acho que um dos pontos centrais que nós devemos refletir sobre esse pós-pandemia é sobre a questão do papel do Estado. Quem construiu o Brasil moderno, quem estruturou a economia industrial no Brasil foi o Estado Nacional, foi o Estado brasileiro, desde Getúlio Vargas, na Revolução de 30. Getúlio iniciou a política industrial efetiva do país, que foi depois aumentada e implementada no plano de metas de Juscelino Kubitschek, e foi o que garantiu por muitos anos a nossa um parque industrial relativamente autônomo, com certa capacidade tecnológica e que pudesse ampliar e diversificar o nosso processo econômico, para nós não ficássemos limitados a ser meramente produtores de produtos primários, hoje se chamam commodities, meramente exportadores de produtos como produtos agrícolas ou minerais. Foi o Estado brasileiro que construiu a infraestrutura nacional, as estradas, reaparelhou as estradas de ferro, os portos, os aeroportos. Foi o Estado brasileiro que estruturou a nossa mineração com a Companhia Vale do Rio Doce, que estruturou a nossa política de petróleo com a Petrobras, inclusive gerando tecnologia própria de exploração em águas profundas que nenhum país do mundo possui, só o Brasil possuía, graças ao desenvolvimento tecnológico da Petrobras. Foi o Estado brasileiro que criou a rede de integração energética do país, com a Eletrobras e as companhias estaduais de energia. Foi o Estado brasileiro que estruturou a infraestrutura urbana no país, a rede de água e esgoto, a telefonia e assim por diante. Ou seja, foi o Estado brasileiro quem construiu o Brasil nesse período todo, transformou o país num país moderno, o Brasil num país que podia ter um destino melhor. Infelizmente, a partir dos anos 80, dos anos 90, se iniciou um processo de desestruturação, de desmonte, de privatização desse Estado. Então, nós vimos o Estado abrindo mão de prestar vários dos seus serviços públicos que até então ele prestava, como energia, telefonia, saneamento, transporte, tantos outros. Nós vimos o Estado abrir mão das suas próprias empresas estatais, cujo ápice chegou à criminosa privatização da Companhia Vale do Rio Doce, à privatização da Telebrás e o desmonte do setor elétrico por todo o país. E hoje o que nós vemos é o término desse processo. O governo atual quer terminar a destruição do país, quer privatizar as estatais que sobraram, como os Correios, a Eletrobras, o Banco do Brasil e a própria Petrobras, que vem sendo fatiada e vendida no balcão das almas a preços vis, sem licitação, sem concorrência, sabe-se lá como que se acerta a venda dos pedaços da nossa principal empresa. Vimos o Campo de Carcará ser vendido, vimos a BR Distribuidora, a fábrica de fertilizantes serem desativadas, ou seja, a Petrobras está sendo desmontada a olhos vistos, à luz do dia. O que precisamos fazer no pós-pandemia? Vamos reverter isso. Não adianta o Brasil achar que vai conseguir ter uma vida econômica relativamente estável, desenvolvida, sem um Estado forte atuando, sem um Estado forte organizando o processo econômico. O que nós vamos precisar fazer depois da pandemia é retomar os bens públicos, é reestatizar, é renacionalizar. Acho que essa é a grande proposta que deve ser colocada na mesa das opções eleitorais, sem nenhum tipo de subterfúgio, sem nenhum tipo de disfarce. A renacionalização ela é essencial para o país. A reestatização ela vai ser o que vai garantir o futuro do país. E aqui, para aqueles que dizem que há obstáculos para que seja feita a reestatização ou a renacionalização, eu
posso afirmar com toda tranquilidade, não há absolutamente nada, seja no direito internacional, seja no direito público interno brasileiro, que impeça que o Estado brasileiro, caso resolva, por meio do seu governo legitimamente eleito, democraticamente eleito, retomar os bens que privatizou, retomar as empresas que foram entregues à iniciativa privada em processos absolutamente irregulares, não há nada que impeça. Pelo contrário, a Constituição brasileira garante essa possibilidade, as leis brasileiras garantem e o próprio direito internacional permite que seja possível a retomada dos bens públicos pelo Estado. Isso seria, inclusive, uma forma de defesa, porque se pararmos para pensar, quando uma pessoa, um particular, tem um bem seu, um terreno ou um imóvel desapropriado por qualquer eventualidade do poder público, por exemplo, para abrir uma rua, ampliar uma avenida, fazer uma obra pública, ele tem direito à indenização. E a legislação garante a ele todos os direitos, as garantias, ele tem como ter efetivamente garantido que essa sua propriedade privada que foi desapropriada tenha a efetiva indenização, ele seja compensado por isso. O que é o processo de privatização, se não o esbulho, se não a desapropriação, nesse sentido, dos bens públicos? Só que é uma diferença. Nós, o povo, não temos meios para reclamar. Nós não temos como retomar, nós não temos como exigir na justiça, em princípio, que não seja feita esse esbulho, essa dilapidação do patrimônio público. Pelo contrário, e que nós vemos bens que deveriam estar permanentemente sob a titularidade do Estado Nacional, sendo entregues à iniciativa privada, como se fossem bens quaisquer, como se não tivessem importância estratégica, como se fosse fácil recuperá-los, como se fosse fácil construí-los, fosse fácil recuperá-los. Não é. São estruturas complicadas, fazem parte da infraestrutura do país, são empresas que levaram décadas para se consolidar, que houve sacrifício de gerações para que elas pudessem se estabelecer e foram entregues assim, de qualquer maneira, por alguém que não é nem sequer o titular delas. O titular das empresas estatais, do patrimônio público, é o povo. O governo é um mero administrador fiduciário. Ele é simplesmente ele é temporário. Ele está ali para gerir por um determinado tempo esses bens. Depois vai vir outro governo e assim por diante. É assim que funciona. Portanto, se permitíssemos que essas privatizações não tivessem nenhuma forma de revertê-las, seria, para usar o exemplo de um jurista italiano, Ugo Mattei, um exemplo muito interessante, seria permitirmos que o zelador do prédio vendesse os nossos móveis ou os bens, eventualmente a prataria que existisse nas nossas casas, para pagar uma viagem para ele ou para cobrir as contas dele. Quer dizer, esse é o paralelo. O nosso gerente, o nosso zelador, não pode vender os nossos bens. E é isso que aconteceu, infelizmente, no Brasil, desde os anos 90, com o processo de privatizações, que é um processo extremamente complicado, inclusive criminalmente. Todos nós sabemos que houve uma série de desvios, de problemas formais e informais nesse processo. Há, inclusive, setores que foram privatizados, ou empresas que foram privatizadas de maneira absolutamente ilegal, que, inclusive, nesse caso específico, como é o caso, por exemplo, da venda que está ocorrendo da Petrobras de pedaços dela sem licitação e sem concorrência, violando a própria legislação de privatização, são bens que devem ser entendidos, podem ser retomados como se fosse uma espécie de receptação. Quem comprou um bem público por um preço vil, sem processo, sem o devido processo legal, sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem por que está comprando mais barato, sabe muito bem por que não está ocorrendo o devido processo, sabe muito bem porque as regras não estão sendo cumpridas. Não há nenhum inocente nesse caso. Nesse caso, inclusive, deve ser tratada essa retomada como uma espécie de receptação, ou seja, alguém tomou um bem que era de outro, um bem público que foi desviado, que teve a sua propriedade desviada por um processo sem
sem os devidos parâmetros, sem a devida legislação. Então, esse processo todo de desmonte tem que ser revertido. Isso é urgente para o país. Talvez seja a coisa mais urgente que o país precisa. Sem isso, sem a retomada das estatais e dos bens energéticos, sem a retomada dos serviços de água e esgoto, sem a retomada dos serviços de telefonia e comunicações em geral, sem a retomada da indústria de petróleo e da indústria de mineração, sem a retomada do setor de transportes para o país, não há futuro, não há como poder retomar a industrialização, retomar o processo de desenvolvimento, não há como planejar o futuro. Não será a partir dos monopólios privados que foram criados nesses anos todos, de serviços pessimamente prestados por empresas privadas que só visam o lucro, que nós poderemos reconstruir o país depois da crise do coronavírus. Muito pelo contrário. Para poder reconstruir, é necessário que o Estado possa organizar novamente o processo econômico, que esse processo seja reestruturado de maneira a poder beneficiar da melhor forma possível a população, que possa integrá-la no processo de desenvolvimento, possa retomar o processo de industrialização, reverter a desindustrialização que o país sofre nas últimas décadas e poder diversificar a nossa economia, poder ampliá-la, poder fazer efetivamente esse um país mais justo, um país que propicia melhores condições para todos os seus habitantes. Então, essa afirmação da soberania econômica, da reestatização, ela é fundamental para o futuro do país. E lembrando um dado fundamental, soberania econômica, que é essa manifestação de nacionalização, é uma manifestação de soberania econômica. A soberania econômica, numa democracia, ela só faz sentido se ela estiver vinculada à soberania popular. Ou seja, quem tem que decidir sobre o destino dos seus bens, quem tem que decidir sobre o destino da estrutura do seu Estado é o povo. É o povo que tem direito ao trabalho, é o povo que tem direito aos serviços públicos, é o povo que tem direito à água, é o povo que tem direito à terra, é o povo que tem direito aos frutos do trabalho, é o povo que tem direito à apropriação do excedente sobre a exploração dos bens públicos, como os minérios e o petróleo, para poder construir uma sociedade melhor, um país mais justo, e que possa ser mais inclusivo e que possa efetivamente superar essas dificuldades pelas quais nós passamos nos últimos anos e que se agravaram com a pandemia, com essa política austericida de destruição nacional, de tentativa de destruir o Brasil como uma nação soberana. Então, para retomar esse processo, insisto, acho que isso deve ser debatido livremente, deve ser debatido abertamente. É essencial para o futuro do país a reestatização, a renacionalização dos setores estratégicos e a reconstituição das empresas estatais que foram destruídas no processo de privatização dos últimos 30 anos e, na verdade, a superação dessa política de ajuste fiscal que só leva lucros para o sistema financeiro e destrói todo o restante da economia e da sociedade nacionais. Essa questão que eu tenho insistido, então, em relação ao Estado, ela é fundamental a partir do momento que pensamos que o Brasil precisa superar o subdesenvolvimento. E subdesenvolvimento, já nos lembrava Celso Furtado, que completou 100 anos esse ano, fez seu centenário esse ano, é um fenômeno de dominação. Ou seja, não é um fenômeno meramente econômico, é um fenômeno também político e social. Ou seja, ele envolve também questões políticas, questões sociais, para além das questões econômicas. Só pode haver desenvolvimento quando a transformação das estruturas econômicas e sociais. E, para isso, é necessário um projeto nacional dirigido por um Estado forte, atuante, um Estado democrático. O Estado forte é um Estado democrático, é um Estado que pode planejar e pode organizar esse processo. Daí a estratégia fundamental ele tem que ter os elementos, ele tem que ter os instrumentos necessários para isso. E o Brasil é o único país do mundo que abriu mão nos últimos 30 anos de quase todos os instrumentos de política econômica ou de atuação do Estado na esfera econômica e social. Isso não é mais possível.
tem que se retomar essas estatais, tem que se retomar esses setores para o controle público, para que efetivamente o Brasil possa novamente seguir uma política de superação do seu subdesenvolvimento.